Fala, berrecas, tudo bem? Hoje andamos alguns quilômetros para vir aqui, ter o prazer de falar com a psicóloga Paula, aqui em Bandeirantes. E, Paula, faça as honras, se apresente, por favor. Eu sou Paula Delgado Tavella, sou psicóloga clínica infantil e adolescente. Eu atendo também bastante criança autista e é sobre isso que a gente vai falar hoje um pouquinho. Eu me formei em Londrina, fiz 2 anos de estágio durante a graduação atuando em aba com criança autista e agora eu voltei para Bandeirantes, estou atuando aqui na clínica Mediare. Você é daqui de Bandeirantes mesmo? Nascida e criada? Nasci aqui, fui para Londrina, me formei e voltei. Bacana, então voltou para a terrinha. Paula, qual o maior benefício que você observa utilizando o ABA em seus atendimentos? Eu percebo que o ABA, eu não consigo listar um único benefício no comportamento da criança, mas quando a criança é autista, né? ABA ele não se restringe só ao autismo, né? Mas eu só trabalho com o autismo em ABA e eu percebo que quando você submete uma criança à intervenção em ABA, ela tem um ganho genérico em todos os comportamentos. Talvez você comece a ver um avanço em um comportamento, mas logo já vai puxando para outros comportamentos. Então, eu não listaria uma área verbal, a área de comportamento. Eu diria que a ABA consegue atuar em todos os comportamentos deficitários daquela criança dentro do espectro. Muito bacana, o nível global de comportamento. Sim. Legal, bacana. Paula, em média, assim, quanto tempo que a gente consegue começar a perceber as modificações quando trabalhamos com ABA? Se a gente for pegar artigos científicos, a gente vai observar de 20 a 40 horas semanais de ABA, para a gente ver um progresso legal em todas as áreas dos déficits da criança. A gente sabe que no nosso contexto, principalmente no nosso país, não é viável 40 horas, né? Um pai bancar 40 horas semanais, financeiramente isso é muito custoso. Então a gente acaba fazendo um trabalho com os pais, passando esse trabalho também com os pais, porque quanto mais horas a gente realmente vê mais avanço. Eu não sei dizer um número de horas exato, porque depende do grau do espectro, depende da adesão daquela criança, da adesão daqueles pais, mas eu posso dizer que quanto mais horas e quanto mais precoce começar essa estimulação em ABA, a gente vai ter mais ganhos, mais avanços para aquela criança. A gente leva em consideração a subjetividade do indivíduo Sim, para falar, estipular. Bacana. E você citou a dedicação dos pais, né, nessa sua resposta. Qual que é o papel da família nesse contexto da aplicação do ABA? Legal. Como eu falei antes, como a gente vê em artigos que é uma hora muito grande, 20 a 40 horas semanais é bastante, né, para uma intervenção. Sim. O papel dos pais está exatamente em trabalhar junto com os psicólogos, com fono, ou seja, quem for que estiver fazendo o trabalho em ABA. Então, a gente sempre passa para os pais aquele trabalho que a gente está fazendo. Então, a gente acaba ensinando um pouco de análise do comportamento para os pais, o que é reforço, o que é extinção, todos esses termos básicos da análise do comportamento. E eu tenho até uma prática com algumas crianças que eu consigo filmar a sessão e eu envio para os pais. Porque, às vezes, na teoria, os pais têm uma noção. Chega na prática, a criança tem um comportamento específico, o comportamento é muito determinado, o pai fica um pouco confuso em como agir naquela situação. Então, as crianças que eu consigo filmar, porque tem algumas que vê a câmera e param de se comportar, mas aquelas que eu consigo, eu sempre mando para os pais, para ele ter trabalho junto. Então, o papel dos pais é exatamente caminhar junto com a terapia, que a gente faz mais estruturado numa sessão. Bacana. É válido lembrar que eventualmente alguém pode assistir esse vídeo e falar, mas está gravando sessão? As gravações são sempre feitas com consentimento dos pais. Sim, os pais que pedem, tá? Às vezes os pais falam, Paulinha, me manda um vídeo porque isso me ajuda. Daí eu mando diretamente pro pai. Ok. Paula, para finalizar, uma última pergunta. Quando a gente sabe que quando vamos trabalhar principalmente com crianças com espectro autista, trabalhamos com inúmeros profissionais, então temos um trabalho multiprofissional. Qual que você pode dizer para a gente assim, qual seria a maior dificuldade na hora de fazer um trabalho multiprofissional? Eu acredito que a maior dificuldade é quando não tem uma transparência por parte da equipe e não tem uma adesão conjunta no tratamento. Quando eu digo transparência, por exemplo, às vezes eu atendo uma criança que ela também passa por fono e por uma TO. Se eu começo a observar que na minha sessão a criança está muito agitada, a criança não está me respondendo, eu preciso ter essa transparência de expor. Não achar que é eu que não estou sabendo fazer meu trabalho e às vezes se for até um erro a gente vai combinar junto, porque a gente sempre fala assim, a gente monta um programa de ensino no ABA
para ver se a criança vai responder aquilo, senão a gente vai mudar. Então, acho que essa transparência, né? As escolas que eu já acompanhei, eu sempre tive um resultado muito positivo, mas isso é legal para escolas também, porque eu já vi amigos profissionais questionarem que na escola, a escola não passava exatamente os comportamentos que a criança tinha, e isso dificulta um pouquinho. Então, acho que quanto mais transparência na hora de falar sobre o desenvolvimento da criança e quanto maior a adesão conjunta de todos os profissionais, a gente vai ter mais ganhos nesse tratamento. Quero fazer uma perguntinha surpresa agora. Paula, lá, assim, pra gente concluir aqui nosso bate-papo, podemos considerar você uma berreca? Sim. Bacana, berreca honorária. Então, para você que assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigado. Continue curtindo, compartilhe com os amigos para conseguirmos trazer pessoas tão boas quanto a Paula aqui. Paula, muito obrigado pelo bate-papo nesse tema tão importante que é o ABA, ainda mais no espectro autista, que é um tema aí que está em alta, né? Sim. E é bom dar o suporte para esses pais e para as pessoas que não conhecem também, para que possam saber reagir frente a essa situação. Muito obrigado. Obrigada. Se não está inscrito, se inscreve aí, galera. Por favor, dá essa força pra gente, esse reforçador positivo. Obrigada. Valeu. Tá. Ela tá espiando aqui, ó. Tá aqui. Ela tá, né?